Sejam muito bem-vindos ao Papo de DHO, o podcast focado em temas do dia a dia do profissional de desenvolvimento humano e organizacional. Eu sou a Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional, e converso hoje com o nosso diretor-geral e fundador, Luiz Carlos Bueno. Tudo bem, Luiz? Oi, Aline. Tudo bem. Feliz por estarmos juntos em mais esse episódio. Para quem ainda não nos conhece, a Wisdom é uma empresa de consultoria com mais de 30 anos de atuação no mercado nacional e internacional, e somos convictos de que as pessoas constroem as organizações e de que o sucesso dessa relação depende da convergência entre as expectativas da equipe e aquelas dos acionistas. Hoje, o tema da nossa conversa será racionalizar a estrutura de gestão, o primeiro passo para ampliar a eficácia e a economicidade da operação. Esse é um tema que vem preocupando muitas organizações, em função do contexto sociopolítico-econômico que tem afetado grande parte das empresas do país. A partir de sugestões dos nossos ouvintes, eu selecionei um conjunto de questões que vem preocupando os profissionais de DHO das empresas em relação ao tema de hoje. Assim sendo, Luiz, vamos lá ao começo do nosso podcast. Primeiramente, eu gostaria que nos contasse quais são os modelos básicos de arquitetura organizacional e em que contextos eles se tornam recomendáveis. Beleza, Aline. Essa é uma ótima pergunta. Basicamente, você tem dois modelos básicos. O modelo divisional e o modelo funcional. O modelo divisional se aplica quando nós estamos falando de uma matriz diversificada de negócio, ou seja, eu tenho uma holding e essa holding tem diferentes unidades estratégicas de negócio que podem ou não ser complementares entre si. Nesse caso, o que você faz? Você, no corporativo, você tem um corporativo muito mais no estratégico, em cima de políticas que define as políticas para os negócios e basicamente tem o financeiro, a controladoria, a área jurídica, uma área de TI, uma área de recursos humanos. Mas aquilo que tem a ver direto com a operação, ela está nas unidades estratégicas de negócio, tanto o comercial quanto a operação em si. Indústria, se for um grupo industrial, a área industrial de cada um deles. No modelo funcional, você pode até ter mais unidades, mais do que uma unidade, mas a natureza e o objetivo dessas unidades é o mesmo. Então, nesse caso, você tem um corporativo mais forte que suporta também as áreas, as unidades, e muitas vezes você tem também o comercial, já que é uma mesma natureza e de unidades industriais, você tem um comercial que atua corporativamente, comercial, marketing, tal. Eu não sei se eu consegui ser suficientemente claro. Ficou alguma dúvida para você? Não, acredito que tenha sido claro, sim, com certeza. Ok. Quais as razões mais frequentes para a decisão de racionalizar a estrutura de gestão? Por que as empresas tomam esse tipo de decisão? Vamos lá. Uma das razões é a empresa está crescendo muito rápido. E aí ela começa a sentir que talvez esteja perdendo o controle desse crescimento e a eficiência da gestão. Esse crescimento acelerado pode ser tanto orgânico quanto a partir de fusões e aquisições, onde fica mais complexo, porque cada negócio que você adquiriu ou com o qual você fez fusão, ele tem uma cultura diferente, ele tem
todo uma forma de administrar que você precisa ter muito cuidado nesse processo de absorção, de integração. Sobretudo, para poder aproveitar o que é melhor daquele negócio que foi adquirido e respeitar a cultura e aquilo que de bom que exista no negócio que foi adquirido. E isso é fundamental para não haver perda de valor, tá? Então, outro tipo de mudança que leva a esse projeto são mudanças tecnológicas, onde você vai precisar fazer uma intervenção mais profunda, ou você vai precisar alterar as estratégias de negócio, porque o cenário mercadológico se alterou bastante, então você vai precisar se adaptar a essa nova realidade. Uma outra questão é quando a alta direção tem uma percepção de que a estrutura está se tornando pesada ou lenta no processo de tomada de decisão e, consequentemente, ela acaba ficando mais cara do que o necessário. Um caso prático, em 2007, nós fomos contratados por um grande grupo de logística com atuação nacional que estava se preparando para abrir o capital em bolsa. E então eles nos contrataram exatamente para poder repensar, e aí contemplava até duas fases, não vou entrar nesse detalhe, como deveria ser a estrutura de gestão, já que ainda que dentro de logística, eram negócios bastante diferentes. E para poder garantir essa eficiência da gestão e suportar o processo de crescimento, porque esse grupo vinha crescendo muito através de fusões e aquisições. Ok? Ok. Esse é um exemplo realmente prático, né? Do que a Wisdom já viveu sobre o tema. Uhum. E você tinha comentado comigo que a Wisdom, assim como outros temas, né? Tem algumas crenças em projetos dessa natureza. Você poderia compartilhar com os nossos ouvintes quais são essas crenças? É verdade. No episódio anterior, a gente falou sobre a quadrimembração da organização. Eu não vou entrar no detalhe de novo sobre isso, porque o episódio anterior está disponível, mas basicamente é o seguinte: nós acreditamos que a empresa é construída por pessoas e que, da mesma forma que o ser humano, você é quadrimembrado, ou seja, você tem o eu, o pensar na cabeça, o sentir no coração e o agir nos membros, braços, pernas, etc. A empresa também é quadrimembrada. E de baixo para cima, você tem os recursos, grana, instalações, tecnologia, coisas concretas, coisas mais palpáveis. Você tem os processos de trabalho que aquela organização utiliza na sua operação. Essas são as dimensões técnicas. E você tem as dimensões humanas, que são duas também. Uma, e são mais sutis, que é a qualidade das relações entre as pessoas e a organização e o alinhamento da identidade. Bom, e óbvio, cada uma dessas dimensões da pessoa com a organização com o passar do tempo, gera vínculos que são, de baixo para cima, qualitativamente mais fortes. Bom, mas uma das crenças que a gente tem nesse tipo de projeto é
que a organização é a única obra que é construída a partir do telhado, ou seja, da vontade dos acionistas ou a vontade do fundador e o que ele quer construir. E, obviamente, que tipo de cultura ele vai imprimir nisso. A segunda, que nós vamos tratar ao longo desse episódio, não existe um modelo ideal. E o modelo resultante desse trabalho deve levar em conta tanto o momento que a organização está vivendo, quanto a sua cultura, isso é extremamente importante, e não pode esquecer que se ela chegou até aquele momento, ela tem um conjunto de talentos nos diversos níveis que precisam ser contemplados. Então, você tem que estar considerando também, pensa como se você guardasse esses talentos numa caixinha, pensa no que e constrói junto com a empresa qual é a nova arquitetura que ela precisa implementar para suportar a visão de futuro, e depois você então vai olhar quais são as pessoas melhor preparadas, sobretudo no nível de gestão, para ocupar ou liderar aquelas unidades organizacionais que foram aprovadas. O terceiro, eu não sei se a gente já falou sobre isso em algum momento, mas eu costumo dizer o seguinte: gestor é que nem recheio de sanduíche. Você está pressionado em cima pelo acionista, você tem a pressão embaixo da equipe e, portanto, se o modelo resultante desse tipo de trabalho não for concebido em conjunto com as lideranças, ele vai morrer na praia, ele vai ficar na prateleira. Então nós acreditamos que você tem um objetivo final, mas isso precisa ser construído junto com as lideranças. E as lideranças, não estou falando simplesmente o presidente e o primeiro nível de diretores. Eu estou falando que isso precisa permear a organização. Outra questão é a seguinte: por que você tem que construir junto com as lideranças? Exatamente para conquistar o protagonismo e o engajamento dessas lideranças em relação aos resultados alcançados, porque senão não vai ser implementado nunca. Muitas vezes vai parecer que está implantando ou que está implementado, mas isso vai ficar só no parece, não vai estar na real. Uma outra crença é a seguinte: da mesma forma que o relógio você precisa trocar a bateria de vez em quando, o projeto para parar em pé, ele vai precisar ser, depois de a arquitetura estar aprovada, ele vai precisar ser amarrado. O que significa esse amarrado, entre aspas? Significa tanto documentar a nova arquitetura que foi aprovada, porque isso vai estabelecer entre chefe e subordinado o que se espera da posição do subordinado em termos de geração de resultados, com base nessa nova arquitetura, quanto revisar o job pricing das diversas posições de gestão. Ficou claro? Sim, ficou muito claro, e acho que realmente essa parte dessa amarração final é muito importante. Com uma nova arquitetura podem surgir, vão surgir muitas vezes novos cargos com maiores responsabilidades, e é importante que essa remuneração seja revista, que a pontuação daquele cargo seja revista para que as pessoas continuem engajadas. E uma próxima pergunta: o que uma empresa pode esperar como resultado de um projeto como esse, Quais são os principais objetivos desse projeto?
Eu diria que o primeiro deles, e o mais importante, é aperfeiçoar o modelo organizacional. Ou seja, é incrementar a racionalidade, a flexibilidade, a economicidade da estrutura de gestão. Para quê? Para reduzir fragmentações horizontais. O que é fragmentações horizontais? É quando parte de um macro processo ela está numa área e tem uma outra parte que está em outra. Isso vai dar confusão. E que confusão pode dar? Aquele tipo de... Eu costumo dizer o seguinte, filho feio não tem pai. Então, se tem um pedaço em cada uma, se der zebra, você não tem rastreabilidade para saber onde é que o problema ocorreu. Não com o sentido de punir, mas até de corrigir e prevenir a ocorrência novamente daquele problema. Bom, outra é eliminar vazios. Você tem, às vezes, situações em que você tem o gestor numa determinada posição e os profissionais a ele subordinados têm uma senioridade aquém daquela que é necessária, ou a estrutura tem um buraco. Quando existe esse buraco, o que acontece? O gestor precisa sair da sua posição e, de certa forma, se esse buraco for muito grande, ele precisa ajoelhar para conseguir conversar olho no olho com as pessoas. E isso é um problema. Então a estrutura tem que estar equilibrada. Outra questão é se você tem interfaces desnecessárias entre as áreas. E por que você tem que cuidar desses pontos que eu comentei? Exatamente para reforçar o conceito de unicidade da gestão. Tá? Ou seja, aquela área é responsável por um conjunto de resultados e ela é a única responsável. É como se ele é o dono daquele pedaço. E as áreas fornecedoras vão entregar o que ele precisa, sejam informações, produtos, e as áreas clientes internas e externas têm que receber, como aquela propaganda de cerveja, precisa receber a Skol redonda. Senão a coisa não vai ficar legal. O segundo objetivo é melhorar a qualidade da entrega. Para isso, você precisa conceber uma arquitetura que permita melhorar o planejamento, a organização de esforços e os processos de controle gerencial. E para quê? Para conseguir ampliar a consistência das informações e agilizar as respostas a clientes internos e externos. Um terceiro objetivo é propiciar clareza organizacional, ou seja, é definir de forma clara a razão da existência e as áreas-chave de resultados de cada uma das posições de gestão da nova arquitetura nos diversos níveis, a fim de viabilizar uma adequada percepção das inter-relações dos objetivos dessas áreas com aqueles da empresa. Um outro grande problema é o seguinte: a arquitetura que foi aprovada, ela basicamente no dia a dia do trabalho, não é sala de aula, é vivência. Ela precisa viabilizar a retroalimentação das posições executivas. E isso tem que ser feito basicamente no dia a dia. Ou seja, a estrutura tem que ser capaz de gerar alternativas de sucessão e catalisar o processo de qualificação técnica e comportamental dos profissionais em posições de liderança. Basicamente, como eu disse há pouco, através da experiência do dia a dia propiciada pela nova arquitetura. Outro objetivo é alavancar resultados.
ou seja, é contribuir para a melhoria da qualidade dos processos de trabalho, porque debaixo de cada unidade organizacional você tem um conjunto de macroprocessos. Esses macroprocessos, por sua vez, agrupam um conjunto de processos que são sinérgicos na sua natureza. Então, através da melhoria de qualidade dos processos de trabalho e da produtividade das áreas, você consiga reduzir custos e melhorar os resultados da empresa. E por último, para que todo esse investimento e esse esforço não se perca, você vai melhorar a base da gestão de RH, ou seja, vai integrar as informações oriundas desse projeto aos demais instrumentos ou subsistemas de desenvolvimento organizacional, de desenvolvimento humano e organizacional da empresa. Nós estamos falando de recrutamento e seleção, porque você vai ter os perfis dos profissionais, os perfis ideais dos ocupantes de cada uma das unidades organizacionais. Você vai melhor orientar o processo de treinamento e educação, porque vai ter uma clareza maior dos gaps. Você vai poder aperfeiçoar o seu processo de planejamento e gestão do desempenho e de identificação de potenciais, e através disso fazer a melhor gestão da participação nos resultados e do planejamento de sucessão. Um caso prático, voltando àquele grupo que eu falei antes, de logística, houve, e eu vou voltar a falar isso mais para frente, porque é muito importante, depois que a gente fez todo o levantamento de informações e conseguiu formar uma imagem clara de onde a empresa estava, onde ela queria chegar, na visão do presidente e assim por diante, a primeira versão que a gente apresentou para o presidente foi muito bem trabalhada, foi muito bem discutida. E quando a gente chegou num ajuste fino disso, foi que a gente começou levou isso para a primeira linha de diretoria e foi piramidando aquilo que havia sido originalmente discutido e aprovado pelo presidente, com cada um dos diretores, com a participação efetiva, ativa do presidente. Porque ele tinha clareza de onde as coisas precisavam melhorar. E aí isso foi sendo ajustado até chegar no ajuste final. Ficou claro? Sim. Me surgiu uma dúvida agora, Luiz. Esse tipo de projeto, as empresas conseguem realizar somente com os recursos próprios ou isso não seria recomendável? Bom, Aline, esse tipo de projeto ele vai interferir no equilíbrio de poder, concorda? Concordo. Muito bem. Se ele vai interferir no equilíbrio de poder vigente, significa que a empresa e suas lideranças vão precisar encontrar um novo estado de equilíbrio. E esse estado de equilíbrio precisa estar sintonizado com as demandas estratégicas e organizacionais que foram inicialmente definidas. Portanto, ele requer, além de ativa participação da alta direção da empresa, tal qual eu comentei agora, uma total imparcialidade dos facilitadores do projeto. E aí
os facilitadores do projeto podem ser internos ou podem ser externos. Esse ano, a gente esteve negociando com um grande grupo multinacional um projeto dessa natureza, mas a alta direção acabou optando por fazer com recursos próprios. Então, os facilitadores do projeto podem ser uma consultoria externa ou podem ser da própria empresa. No caso dessa negociação que a gente acabou não sendo concretizada, os facilitadores do projeto eram da área de RH. Mas para eles se torna muito mais difícil se legitimar, porque não basta parecer imparcial, não basta ser imparcial, precisa parecer de fato imparcial. E isso é sempre um ponto de suspeita. Se você tem alguém que é externo à empresa, que traz uma visão multi-organizacional, as coisas ficam muito mais fáceis, tá? Perfeito. Bom, me conta, Luiz, e também para os nossos ouvintes, né? Para que todos nós possamos entender um pouquinho melhor como esse projeto funciona. Normalmente, quais seriam as etapas típicas de um projeto como esse? A primeira delas é comunicações iniciais, ou seja, o grupo com o qual você vai estar mais diretamente trabalhando precisa ter claro quais são os objetivos do projeto, como a gente falou agora há pouco, qual é a metodologia que vai ser usada, quais são as etapas que vão de sequenciamento do projeto, e o objetivo disso é administrar essas expectativas. Até porque um projeto desse, dentro da organização, você tem sempre gente que fica preocupada se esse projeto não, o objetivo final dele não é cortar gente. Isso gera medos e, portanto, gera resistências. E se gera resistência, é mais difícil de você trazer essa turma e despertar junto a essas lideranças protagonismo e comprometimento com os resultados. Concluiu as comunicações iniciais, está claro como é que o projeto vai funcionar? A segunda parte é você vai entrevistar, fazer um levantamento de informações, começando sempre com entrevistas individuais, entrevistando o presidente e o conjunto, pelo menos o conjunto de diretores que a ele se reportam. As entrevistas individuais têm por objetivo pegar a percepção de cada um sobre como funcionam as relações de interface, como é que ele enxerga a empresa, e isso tudo é confidencial. Como é que ele enxerga a empresa, quais são os pontos fortes de melhoria da empresa, quais são as ameaças e oportunidades que a empresa está enfrentando naquele momento e num prazo previsível, 2 a 3 anos, e que ela precisa cuidar. E isso vai gerar uma base muito rica de informações para você ver qual é a tendência e o que é o denominador comum disso. A terceira etapa, como eu já de certa forma comentei antes, é preparar uma primeira versão da proposta para a nova arquitetura organizacional, considerando toda essa massa de informações que foi levantada. E aí você vai apresentar para o presidente e vai com ele ver, validar ou identificar os ajustes que precisam ser feitos para que ele se torne um total aliado do projeto. Porque ele é o principal patrono desse projeto, junto normalmente com
a diretoria de RH. Fechou? Está alinhado com o presidente? A etapa 4 é apresentar essa proposta e iniciar o que a gente chama de processo de costura da nova arquitetura, em conjunto com a presidência e os diretores. E por que é importante estar junto? Exatamente para que esse conjunto de profissionais, os diretores, que são corresponsáveis pelo resultado da organização, procurem enxergar e construir aquilo que é melhor para a organização e não aquilo que ele acha mais interessante ou melhor para ele individualmente. Tá? E esse processo, às vezes, demora. A nossa experiência é que essa estrutura vai ser aperfeiçoada, ajustada, até chegar a um consenso, e vamos deixar claro, consenso não é todo mundo concorda. Consenso eu acho que poderia ser um pouquinho diferente, mas eu consinto, eu assumo a responsabilidade com os demais para fazer isso funcionar. Então, às vezes você tem 4, 5 reuniões de ajuste em que você vai debatendo até chegar àquilo que é viável e aquilo que é o melhor, sem perder a essência. Ou seja, aquilo que eu falei logo no início nas crenças, não existe modelo ideal. Existe o melhor modelo para um determinado momento da organização. Acabou. A estrutura é fria. Quem vai fazer essa estrutura sair do papel é gente. Então, tem início. Lembra que eu falei, pega todos os talentos da organização, todas as lideranças e guarda numa caixinha? Ou seja, um banco de talentos. É a hora de você começar, ainda em conjunto, olhar quais são os profissionais melhor preparados para aquelas demandas que foram, demandas em termos de resultados, que foram alocadas a cada uma das unidades organizacionais nos diversos níveis. Então, o primeiro é a escolha inicial dos ocupantes das posições em nível de gerência. E acabou aí? Não, não vai funcionar assim. Você precisa... Ok, faz sentido? Então, os diretores vão conversar individualmente com cada um dos seus gerentes e convidá-lo para aquele desafio. E com esses gerentes, tá, cada diretoria vai pensar nas demais posições de gestão que estarão subordinadas a essa gerência, olhando os profissionais que fazem mais sentido para trabalhar ali. É importante essa participação dos gerentes, da mesma forma que os gerentes depois vão reproduzir isso com os seus coordenadores. Por quê? Para você não permitir que o profissional, um determinado profissional, um determinado líder, de repente venha depois e volte, vocês me obrigaram a ficar com o fulano. Eu achava que o fulano não era o meu melhor líder ou o meu melhor profissional para essa vaga. Não deu certo, então eu não sou culpado. Ele tem que participar exatamente para ele ser corresponsável por isso. Depois que você acabou de fazer, fechou isso, está definida a arquitetura e estão definidos os ocupantes, é a hora de, em conjunto com a presidência ou o diretor superintendente, o primeiro
responsável pela organização, ser feita a divulgação da nova arquitetura para as lideranças e quando o jogo começa, qual vai ser a data de implantação. Feito isso, tem que documentar a nova arquitetura para que a coisa fique clara, esse contrato, esse novo contrato de trabalho ou de expectativas entre chefe e subordinado, fique claro, e precisa fazer aquilo que a gente falou no início, a amarração revisando as avaliações das posições com base no sistema de gestão de remuneração que a empresa utilize e fazer o job pricing dessa nova realidade organizacional em relação aos mercados de comparação da empresa. Aí o projeto está pronto. Perfeito. Bom, para encerrar, Luiz, eu gostaria que você compartilhasse conosco, se possível, quais foram os seus principais aprendizados ao longo dos mais de 30 anos conduzindo projetos assim dessa natureza. Olha, ele está me chamando de velho? Não, longe de mim. Porra, falando mais de 30 anos, aí o pessoal começa a fazer conta. Bom, Mas é a idade da empresa, Luiz, não dá para fugir. tá bom. Eu diria o seguinte, para conduzir um projeto, já falei e agora vou frisar então nessa amarração. Para conduzir um projeto dessa natureza com sucesso, a arquitetura organizacional proposta, uma vez discutida e liberada pela presidência, requer que a consultoria ou os facilitadores, se forem internos, possam interagir diretamente com as lideranças sem intermediários. No ano passado, nós fomos contratados por um grande grupo. E a gente não tem clareza do porquê, mas a presidência não quis que nós interagíssemos diretamente com os diretores nas propostas organizacionais. Primeiro, não foi em conjunto, presidente, a Wisdom e todos os diretores ao mesmo tempo. A presidência quis que fosse com cada um dos diretores. Já fica difícil, por causa do próprio espaço de poder, já fica difícil da coisa rolar. E segundo, ela, por razões que nós conhecemos, ela não queria que a consultoria interagisse direto com os diretores. Então, isso foi feito através da equipe de recursos humanos. E eu diria que o resultado não foi dos melhores, poderia ser bem melhor. Então, a interação da consultoria tem que ser direta com as lideranças sem intermediários. O segundo é que a arquitetura precisa ser costurada, ou seja, ser aprovada em camadas de cima para baixo, a partir da presidência. O terceiro é que ela precisa envolver, ainda que em menor grau, os diversos níveis da estrutura. E para quê? Exatamente para aquilo que já falamos antes, assegurar o protagonismo das lideranças e o seu comprometimento com os resultados do trabalho. A gente teve uma experiência em 2020 num grande grupo financeiro com atuação nacional no Brasil, em que não era o que estava originalmente previsto, mas quando acabamos de apresentar e discutir com cada uma das diretorias, e nessas apresentações ou discussões com cada uma das diretorias, a presidente participou diretamente e a diretora de RH também, chegou-se
as diretorias propuseram quem seriam os gerentes e tudo mais e tal, conversaram com os gerentes, mas foi pedido que a Wisdom fizesse uma apresentação para toda a equipe de líderes de cada uma das diretorias. E foi dado a eles a oportunidade, eles entenderam qual era a proposta que passaria a valer, e eles tiveram a oportunidade de piramidar essa arquitetura. Ou seja, deram os seus pitacos e teve sugestões que foram muito consistentes e foram admitidas, porque elas não alteravam a essência e ampliavam ainda mais os resultados esperados daquela unidade organizacional, fosse ela a própria diretoria, uma gerência, uma coordenadoria. Tá? E, para fechar isso, eu diria que essa nova arquitetura aprovada, para ela efetivamente operar, ela precisa ser, reiterando isso, devidamente documentada. O que foi combinado? Quais são as áreas-chave de resultados de cada unidade organizacional? E ser ancorada na revisão do sistema de gestão de remuneração. Aí você vai ter um corpo coeso e uma solução que pare em pé. Com certeza, isso é muito importante, senão no final tudo fica só no papel, né? E não vai para a prática da empresa. Luiz, eu agradeço muito por sua presença, por compartilhar seu conhecimento conosco hoje. Esse foi mais um episódio do nosso Papo de DHO. Gostaria também de agradecer a todos vocês que nos prestigiaram no episódio de hoje e também informar que temos um artigo sobre esse tema no nosso site, na área de downloads, artigos. Lembrando, o nosso site é o www.wisdom.com.br. E em nosso próximo episódio, o tema será racionalizar os processos de trabalho, que será o segundo passo para ampliar a eficácia e a economicidade da operação. Se vocês, ouvintes, quiserem nos enviar sugestões de temas ou perguntas sobre o próximo tema, nós teremos prazer em respondê-las ao longo do próximo episódio. Para isso, basta nos enviar através do e-mail wisdom@wisdom.com.br ou pelo WhatsApp, que é código DDD 11 98621 3741. Luiz, eu passo a palavra para você para realizar uma despedida. Bom, gente, foi um prazer estar com vocês novamente. O tema que a Aline acabou de falar, ele compõe uma série e ele é a etapa seguinte e complementar desse que a gente tratou hoje, tá? Então, eu agradeço vocês terem nos prestigiado e nos encontramos no próximo episódio. Muito obrigada, Luiz. E você, se gostou, deixe seu like, compartilhe com os colegas, nos deixe um comentário, siga no nosso canal e continue nos acompanhando nos próximos episódios. Até breve!